Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência e o Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Comigo hoje no comando do som, o Mano André, ali, controlando tudo que chega até você redondinho no 660 AM e 95.7 FM. Gravando, como sempre, o Mano Paulo, quando não é o Jean que está gravando, é o Paulo que está gravando. Então você que não é meu amigo do Facebook, você pode me adicionar, eu estou nessa rede social e ali você poderá ver depois esse vídeo gravado, como que foi o programa, então você sente um pouquinho do clima da Mundial. Como eu sempre digo, eu não estou aqui para divulgar o Facebook, eu apenas gosto muito das redes sociais, porque elas representam uma forma de aproximar as pessoas. Então, através das redes sociais, hoje, nós temos uma interatividade que, para mim, representa uma das forças mais atuantes na era de Aquário. Porque a interação, você escutando o que eu te falo agora, você ouvindo, você colocando a sua opinião, e hoje o Facebook representa uma das redes sociais de maior abrangência pelo mundo. Quando eu divulgo aqui o trabalho que é feito pela sociedade iniciática que eu pertenço, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose, pessoas do mundo inteiro me escrevem. Então eu recebo e-mails de pessoas que estão pelo mundo trabalhando, brasileiros que ali chegam através do YouTube, que também é outra rede social maravilhosa, junto com o Facebook, que é onde é postado esse vídeo, que está sendo gravado aqui também. Nós temos o podcast da Rádio Mundial, que ali você tem o arquivo também só em MP3, é só áudio, mas com uma qualidade maravilhosa. Então tudo isso são formas da divulgação de quem está aqui nesse meio de comunicação chegar até você. Então, quando nós falamos dessas redes sociais, como eu sempre digo para mim, isso é uma providência das hierarquias criadoras. Porque quando nós falamos de hierarquias criadoras, nós estamos falando de anjos. Anjos que atuam por detrás de tudo, de uma forma oculta, fazendo com que exista a evolução. Inclusive, esse é o tema do meu programa de hoje. Eu vou falar de uma classe angélica, para ficar melhor a compreensão, que a palavra em sânscrito para definir essa consciência é Tirthankara. Então vamos falar sobre os Tirthankaras. O que são os Tirthankaras? São santos perfeitos. Mas o que seriam esses santos perfeitos, essas forças que representam a atividade de tudo o que acontece aqui no nosso globo? Nós vamos entender que quando nós falamos dessa hierarquia, nós estamos falando de uma força que faz com que exista a vontade dos reinos em relação à evolução. Então todos os reinos manifestados, do mineral até o ser humano, nós temos uma força, nós temos um dínamo que faz com que a gente evolua. Então quem está por detrás dessa vontade maravilhosa que representa uma atividade? Os Tirthankaras, que são consciências que estão a serviço do Rei do Mundo. Primeiro vamos entender um pouquinho quem é o Rei do Mundo, quem é essa consciência, que muitas vezes nós falamos sobre o Rei Melquisedeque em relação a ele, aí nós começamos a entender os Tirthankaras, que hoje, segundo o padrão atingido pela evolução, eles são 35 consciências, porque nós chegamos hoje até o momento num quinto tipo de ser humano, de 7 que irão terminar todo o processo evolutivo do ser humano, para que depois surja um novo porvir ligado à realidade dos anjos, que será um quinto princípio. Então, por detrás disso está a consciência dos Tirthankaras. Primeiro, esse nome. Nós vamos entender que ainda, isso é uma realidade atual e presente, todos os nomes utilizados no Oriente, utilizados através do sânscrito, são palavras que estão sendo transbordadas para o contexto ocidental já há algum tempo, mas ainda elas têm uma força muito grande e devagarzinho nós vamos começar a colocar a linguagem do Ocidente em relação a todas essas nomenclaturas difíceis que eu sempre falo aqui no programa. Então, se você não entende, procure pegar pelo menos a ideia do que representa essas palavras difíceis. Hoje eu vou falar um pouquinho dos Asuras, que são os anjos que estão ligados a um primeiro sistema de evolução. Vou falar dos Agnisvartas, que
que é o segundo sistema, os Barishads o terceiro, e nós, hoje conhecido como Jivas, os seres do quarto dia da criação ou do quarto sistema evolucional. Então são tudo nomenclaturas que vêm do Oriente, que devagarzinho, com o tempo, nós vamos ter o português, isso é uma revelação do meu mestre, o professor Henrique José de Souza. O português, esse idioma, será o idioma padrão que será utilizado pela humanidade ao decorrer dos anos. Então vocês vão perceber que o português cresce, assim como a gente vê o espanhol já entrando muito forte em relação ao inglês pelo mundo. Eu que viajo bastante pelo mundo, eu percebo que o espanhol ele está muito forte. Vários locais falam espanhol. Eu fui para o Nepal, eu estava na Índia e eu fui fazer uns dias no Nepal. Ali no Nepal o guia falava um espanhol perfeito. Para mim o espanhol ele representa a ponte para que o mundo devagarzinho comece a estudar o português, que já cresce a olhos vistos. Em vários países a gente vê muitas pessoas falando português, porque o Avatara, ou o Buda da Era de Aquário, o Avatara da Era de Aquário, ele irá professar todas as suas vibrações junto de sua corte, através do português. Então, quando nós falamos desta realidade, nós falamos dessas palavras, na verdade elas representam só o transbordo que devagarzinho chegará a nós. Então, quando eu falo a palavra aqui, Tirthankara, que é o tema do programa, nós estamos falando de santos perfeitos ou de consciências angélicas que representam a perfeição da ideação do Rei do Mundo. A palavra Tirtha representa o conhecimento oculto. Então, quando nós falamos de Tirthankara, quando nós pegamos a parte, dividindo ela em 3 partes, a parte Tirtha representa todo o conhecimento oculto que é preservado pela Gupta Vidya. Gupta Vidya, Gupta, de preservar, Vidya de conhecimento. Então, é a forma que os anjos utilizam para preservar o conhecimento que deve ser perpetuado. Quando nós falamos de Ana, Tirt, conhecimento oculto, Ana representa o quê? A manifestação ou a presença da Mãe Divina ou da Mãe Celeste. Então, por isso que sempre dizem que Ana era a mãe de Maria, que foi a mãe de Jesus. E a palavra Kara é energia e vontade. Então, Tirthankara representa esse conhecimento oculto junto da divindade, representando uma energia e uma vontade que está dentro de nós. Hoje, se você ouve o meu programa e você fala, puxa, mas que programa diferente que o Newton Schultz faz hoje. Na verdade, eu gostaria de falar para vocês que toda essa energia que representa uma atividade que faz você ir atrás do conhecimento, que faz você se aprimorar, que faz você se desvencilhar de realidades desgastadas, representa a força que você está se conectando ao trabalho desses seres fantásticos que são os Tirthankaras, que, como eu disse, eles estão juntos do Rei do Mundo. Quem é o Rei do Mundo? Quando nós falamos do Rei do Mundo, o Rei do Mundo é a consciência máxima ligada a todo o processo evolutivo. Hoje, quando nós falamos da realidade de Shambhala e Agartha, nós estamos falando do Rei do Mundo. O Rei do Mundo hoje ele se encontra nos portais de Shambhala, depois que você passa pelas 7 cidades agartinas, e é ele que representa o grande portal para você adentrar, aonde está toda a realidade divina de consciências espirituais do planeta Terra, que nós chamamos de Shambhala. E o Rei do Mundo, ele tem hoje 32 raios atrás dele, de luz, e esses 32 raios de luz, somado com a trindade da divindade, chega no famoso número 35, que são as consciências dos Tirthankaras, que representam toda essa atividade universal, que estão ligadas aos trabalhos do Rei do Mundo. Então, quando nós falamos dos Tirthankaras, quem que eles são? Eles são os objetivadores da inteligência cósmica que está presente em tudo e em todas as coisas. Aí você fala assim para mim, mas como a inteligência cósmica? Nós precisamos entender que quando o Rei do Mundo, ele manda os seus ditames que passam pela cidade de Agartha, e as cidades de Agartha projetam as suas consciências para o planeta Terra, ela utiliza a consciência desses Tirthankaras. Então, a força ou o ditame mandado pelo Rei do Mundo representa uma força cósmica. E essa força cósmica se projeta nesses 35 seres, que hoje nós temos 35 objetivados e 14, esse é outro mistério, e 14 que ainda irão se manifestar. Então o número total desses santos
dessas grandes realidades angélicas é 49, que serão 7 formados para cada tipo de ser humano no atual momento evolutivo. Mas como nós estamos num 5º momento evolutivo, então foram formados somente 35. E existem 14 que estão em latência. E como que esses seres agem? Como que eles se projetam? Como que acontece essa objetivação da ideia do rei do mundo através dessas consciências de Agartha? Através das famosas linhas evolutivas. Então nós possuímos 7 linhas evolutivas que desde que a Atlântida afundou, que o governo oculto do mundo surge, porque todos os seres divinos que estavam na face da Terra, junto do contexto evolutivo, quando ocorrem as tragédias atlantes, que vem o grande dilúvio, finalizando essa etapa evolutiva, nós temos um novo tipo de ser humano que surge. E esse novo tipo de ser humano que surge, ele já não tem de forma ostensiva e direta esses seres que ali se encontram. Então, quando nós falamos do governo oculto do mundo, representa toda essa inteligência ligada ao rei do mundo e as cidades de Agartha, que representam toda a força dessas inteligências da Atlântida que agora estão exteriorizadas, que através dos Tirtânkaras representam toda a atividade de um ciclo que está presente. E essas 7 linhas evolutivas, conhecidas nos preceitos da iniciação, ou se você assim preferir, como Gupta Vidya, ou a ciência que preserva toda essa realidade oculta, trabalhada por todos os grandes mestres, elas representam o que nós chamamos de Shuddha Dharma Mandalam. O que é Shuddha Dharma Mandalam? Representa uma grande fraternidade que representa a projeção dessas consciências de Agartha através de 7 linhas aqui no contexto evolutivo. Quais são o nome dessas 7 linhas? Nós temos a linha Abhyala, Najib e Germanos. Essas são as 3 primeiras, diríamos assim, que representam as forças ainda que representarão o futuro. Quando nós falamos da linha Hilarião, que são 4 agora que estão fortes ligadas aos Tirtânkaras, eles agem através das artes. Então, quando nós falamos da linha Hilarião, os Tirtânkaras, eles motivam e eles representam a atividade através das artes, através da música, através da pintura, através de toda e qualquer manifestação artística que aconteça no planeta Terra. Aí você fala assim, mas como assim arte? Se você observar, tudo é arte, tudo possui um desenho, tudo possui aquela realidade do ser humano impregnado através da sua vontade, transformando e reciclando todos os valores do planeta. Então você vê, o ser humano, ele mudou a cara da cidade, ele mudou a cara do planeta, isso é uma arte. Então você tem uma linha, que é a linha do Hilarião, que pertence a toda essa realidade, que são 7 Tirtânkaras, que fazem essa atividade divina através desse ramo do saber. Nós temos a linha também dos Serapis. A linha dos Serapis, ela representa o trabalho. Serapis, como tradução, você pode colocar como a palavra ferreiro. Então, os Serapis, como linha, eles representam tudo que representa o trabalho ativo, tudo que foi construído em nome desses grandes seres, representa o impulso da linha dos Serapis. Então, se você pega um exemplo, o professor Henrique José de Souza. O professor Henrique José de Souza deu biose, veiculando a consciência de JHS, que é o meu mestre, que eu sempre digo aqui nos programas, ligado a hoje, Sociedade Brasileira de Eubiose, ele está ligado à linha dos Serapis. Então ele deixou vários templos construídos, tudo isso representa a força de 7 Tirtânkaras, ligado à força da linha dos Serapis, que representa o trabalho. Então se você vai ali para São Lourenço, sul de Minas, tem um templo que ele construiu, junto, claro, com a ajuda de vários seres de hierarquia que estavam próximos a ele. Então representa toda essa parte pétrea, toda essa parte de pôr a mão na massa, de realizar, de correr no planeta Terra, para que a Gupta Vidya seja preservada e esteja presente aqui entre nós. Seguindo, nós temos a linha Moria. Essa linha Moria também é muito interessante. Ela representa a ciência, ela representa todo o avanço no seu sentido tecnológico, tudo que você tem hoje no mundo, que representa as pessoas criando através da tecnologia, representando todo o avanço da ciência, seja em qual sentido, qualquer sentido, representa a atuação da linha Moria, que também possui 7 Tirtânkaras voltados a todo esse processo. Então a tecnologia que está aqui na rádio, chegando até você, a tecnologia que está na câmera do Paulão,
também fazendo a filmagem, que vai ser postado numa rede social, que através de um computador você vai conseguir chegar à internet, o celular que você utiliza, toda a parte eletrônica que está hoje na sua TV, que está no seu rádio, que está no seu eletrodoméstico, que está em todo sentido no mundo, fazendo essa evolução, representa a linha Moria em atuação. E por fim nós temos a linha Kuthumi, fechando o setenário. A linha Kuthumi, também com 7 forças e consciências, representa o lado devocional do ser humano. Então o que seria esse lado devocional? Seria você compreendendo que Deus está presente dentro de você agora na Era de Aquário. Então a devoção, na verdade, ela tem que ser um encontro com você mesmo. Então agora na Era de Aquário, quando você vai num templo, quando você vai no local, nada mais é do que uma forma de conectar o Deus divino que está presente dentro de cada realidade que está presente no seu interior. Porque hoje o ser humano tem que perceber que o verdadeiro Deus é o seu dínamo interior. E na Era de Aquário, com esse reconhecimento devocional interior, formará o grupo que gerará uma nova religião. E tudo isso representa o quê? As 7 consciências dos Tirtânkaras, que representam a atividade cósmica manifestada através da linha Kuthumi. Então, quando a gente fala dos Tirtânkaras, nós estamos falando de uma realidade que abarca todo o contexto evolutivo, através de seres que se manifestam, são todas projeções desses seres, que eles vão através de 7 realidades, eles se manifestam em mais 7 cada uma, gerando 49 forças. Então isso acaba abrangendo todas as pessoas num influxo de consciência que faz com que elas comecem a sentir essa atividade no sentido de evolução, aonde na verdade nós estamos nos conectando ao quem? Ao Rei do Mundo. Que através da sua força vibracional mental, ele projeta em Agartha todas essas forças, e de Agartha são formados hoje 35 Tirtânkaras, que se projetam através da atividade, não como seres. Seres, eles podem utilizar corpos específicos para manifestar essa consciência, mas na verdade eles representam a vontade e a atividade divina que está dentro de cada um de nós. Então é simplesmente uma nomenclatura para você colocar em atividade os ditames e as ordens do Rei do Mundo em relação à evolução da humanidade. Agora, para ficar melhor, o número 35. Como eu falei para vocês, eles se projetam através do avanço do ser humano, representando a atividade. Ou seja, nós estamos hoje num 5º tipo de ser humano. Quando nós tivemos o primeiro tipo de ser humano, que nos anais da teosofia, hoje o Bioase, são chamados de adâmicos, 7 Tirtânkaras ali se projetaram, representando toda a atividade desse primeiro tipo de ser humano que surgiu. Depois, quando o adâmico evolui para o 2º tipo de ser humano, que foi o hiperbóreo, mais 7 Tirtânkaras são formados. Então são formados 14 consciências que representam a atividade desses 2 tipos de seres humanos. O terceiro, mais conhecido, o lemuriano, quando nós éramos gigantes, quando nós éramos cíclopes, quando nós éramos andrógenos brutos ainda, mais 7 tipos de Tirtânkaras foram formados. Então 21 consciências de santos perfeitos. Depois, quando termina a Lemúria e suas experiências transbordam para a Atlântida, que foi o 4º tipo de ser humano, mais 7 tipos de Tirtânkaras são formados, chegando ao 28. E quando termina a Atlântida, quem que nós temos? O nosso tipo de ser humano, que nós somos hoje conhecido como uma 5ª etapa evolutiva, nós conhecidos como a raça ária ou como os arianos. Então aí nós chegamos ao total de 35 forças ou 35 consciências que fazem com que você evolua. Agora, para você entender melhor o Tirtânkara, como eu falei para vocês, o 3º tipo de ser humano, que foi o lemuriano. O lemuriano, nós éramos gigantes, nós éramos muito animalizados ainda, nós não tínhamos esse padrão que hoje nós temos de um ser humano mais perfeito, mais bem elaborado. O lemuriano era cíclope no seu início, ele tinha somente um olho aqui no centro e ele tinha uma visão espiritual. Ele não era como nós, que temos tudo polarizado, dividido, que envolve a famosa queda dos anjos, como é narrada nas escrituras de Enoque. Então hoje você, como um novo padrão, representa a vontade e atividade da consciência dos Tirtânkaras, que empurraram, fizeram um influxo dentro de cada um dos reinos evolutivos,
principalmente dentro do ser humano, que representa o apogeu agora. Então você é um tipo de ser humano que representou o aperfeiçoamento daquele bruto, que iniciou desde os seus primórdios o que hoje nós chamamos de ser humano. Então isso representa a consciência dos Tirtânkaras. Quer ver você formando mais 7 consciências de Tirtânkaras, que de 35 chegaremos ao número 42, será o 6º tipo de ser humano, que será o bimânico, que será andrógeno. Ele será diferenciado, ele será o ensaio do que representará o anjo do futuro. Então há aí novas 7 consciências de santos perfeitos, como eu disse, que são os Tirtânkaras, que vão empurrar, que vão fazer um influxo no DNA dos seres humanos que hoje se encontram, que vão se espiritualizando, que vão entendendo como esse governo oculto do mundo trabalha, que são as forças de Agartha, que representam a consciência do rei do mundo, e vão fazer com que o ser humano faça uma evolução através do seu próprio DNA, gerando novos tipos de seres que serão os andrógenos. Então, quando nós falamos dessas consciências no final do padrão, do nosso 4º sistema de evolução, ou do nosso 4º dia da criação, que representa o ser humano, 1º mineral, 2º vegetal, 3º animal, nesse 4º dia da criação, nós fecharemos com a consciência de 49 santos perfeitos, ou 49 seres que são os Tirtânkaras, aonde a própria coroa do rei do mundo irá reluzir 49 raios. Então esses seres fantásticos, o que eles são? Objetivadores do 5º sistema de evolução. Então eles trabalham, eles professam a sua consciência nesse influxo interno do ser humano hoje e também de todos os reinos, para que o 5º sistema de evolução, ou o 5º dia da criação, onde nós teremos o anjo primordial, que será o andrógeno, que surgirá no planeta Terra a partir do ano de 3005, estão ligados a todas essas consciências angélicas. Então, repetindo, a palavra Tirtânkara, ela pode parecer uma realidade difícil na concepção do sânscrito, mas na verdade, colocando para o português, você pode colocar como santo perfeito. O que é um santo? Santo é aquele que é um anjo. E o anjo que ele faz? Ele segue os ditames do grande eterno sem questionar, e ele faz a sua consciência como extensão do próprio rei do mundo, seguindo direitinho o ditame que foi colocado. Então ele não precisa de aperfeiçoamento. Ele já representa a perfeição. E todos os Tirtânkaras, como que eles agem? Através das forças da natureza. Então, quando você pega a consciência dos 35 Tirtânkaras que estão em atividade agora, eles manipulam as forças da natureza. Eles manipulam a força do reino mineral, que representa o Tátiva Prithvi, a força da natureza de Prithvi, a força do reino vegetal, que é Apas, a força da água. Ele manipula a força do reino animal com fogo, que se chama Tejas, e a força do reino humano, que se chama Vayu, o elemento ar, fazendo todo o processo dessas forças da natureza. E um 5º elemento em formação, que é o éter, através do Tátiva Akasha. Então, nós precisamos entender que esta é a forma de nós, seres humanos, nos conectar à força dos ditames do rei do mundo e às realidades de Agartha. Se você se interessou, se você quiser se aprofundar nesse assunto, se você quiser entrar numa verdadeira iniciação da Era de Aquário, aonde você tenha conexão com essas consciências, com os Tirtânkaras, que vão modificar o seu padrão no sentido de atividade, manda um e-mail para mim. O meu e-mail é caminhos2005@terra.com.br. Aí eu encaminho para o setor responsável de eubiose em São Lourenço e eles vão responder, vão informar para você qual a melhor forma para você entrar nessa iniciação. Você pode até fazer essa iniciação por correspondência. Agora, encerrando o meu programa, nesse último minuto, né, André? Nesse último minuto, eu queria divulgar para vocês o Simpósio da Espiritualidade Moderna, que você, ouvinte da Mundial, já deve estar ouvindo aqui na nossa programação. Eu vou estar no dia 11 de novembro, ali às 10 horas, fazendo parte desse coro maravilhoso da Rádio Mundial, onde eu vou colocar a minha visão para vocês do que representa uma conexão com a espiritualidade nos tempos atuais, que representa a sua valorização e representa a sua conexão com o seu lado mais divino para que todas as realidades aconteçam. O telefone para mais informações, você liga nos dias úteis, de segunda a sexta-feira. Você liga ali, vai ser no espaço do Gaspareto, 5063
2150. Repetindo, 5063 2150, e vamos todos juntos nesse final de semana maravilhoso conversar sobre o que representa os caminhos para a espiritualidade moderna. Querido ouvinte, agradeço de mente e coração você que me escutou nesses 25 minutos. Mano André, obrigado. Paulo também. Até o próximo sábado.